desde uma foto avaliada em milhões de dólares até um busto romano inestimável. Aqui estão 20 descobertas incríveis feitas por acaso. Número 1. Foto de milhões de dólares por $2. Em 2010, Randy Garo estava explorando itens em uma loja de sucata em Fresno, Califórnia, quando encontrou uma fotografia antiga em um tipo de chapa de estanho. Era uma imagem de um grupo de homens jogando croquet. Nada especial, certo? Randy comprou a foto por $2 e seguiu seu caminho. No entanto, ao inspecionar mais de perto, ele percebeu que um dos homens na foto se parecia com Billy the Kid. Nascido Henry McCarty, também conhecido como William H. Bonney ou Billy the Kid, ele ganhou fama por ser um fora da lei no Velho Oeste americano. Se a foto realmente mostrasse o famoso fora da lei, seu valor aumentaria exponencialmente. Infelizmente, as alegações de Randy inicialmente foram recebidas com ceticismo, e a foto não foi facilmente verificada. Após um processo árduo de extensa pesquisa, análise histórica e tecnologia moderna de reconhecimento facial, os especialistas finalmente confirmaram que a fotografia era autêntica. Ela foi tirada em 1878 e mostrava Billy the Kid com membros de sua gangue, os Reguladores, durante uma pausa de suas atividades ilícitas turbulentas. A única outra fotografia confirmada de Billy the Kid, conhecida como a chapa de estanho Upham, foi vendida em leilão por $2.300.000 em 2011. Dito isso, o investimento de $2 de Randy foi definitivamente uma das melhores decisões que ele já tomou. Antes de continuarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no sino de notificações agora mesmo. Número 2. Monólito misterioso no deserto de Utah. No final de novembro de 2020, uma equipe de helicóptero do Departamento de Segurança Pública de Utah conduzia uma pesquisa rotineira de carneiros selvagens em uma parte remota do deserto quando se deparou com um monólito metálico de aproximadamente 3 a 4 metros de altura. E, estranhamente, o monólito estava embutido na rocha vermelha e cercado por nada mais. Ao inspecionar mais de perto, perceberam que era feito de aço inoxidável ou alumínio. Além de estar fora de lugar, não havia nada de especial sobre o monólito em si. No entanto, com sua súbita aparição, ele imediatamente capturou a atenção dos moradores locais. A descoberta do monólito levou a uma enxurrada de teorias sobre sua origem. Alguns especularam que era uma peça de arte, possivelmente uma homenagem ao filme de ficção científica 2001, Uma Odisseia no Espaço. Outros sugeriram que poderia ser uma instalação de um artista anônimo, como Banksy. Teorias da conspiração também surgiram, com algumas pessoas sugerindo envolvimento extraterrestre ou projetos secretos do governo. Hoje, o mistério em torno deste monólito foi amplamente desvendado. Acredita-se que foi uma instalação artística de um grupo. Vários outros monólitos foram instalados em diferentes partes do mundo, na maioria das quais você não esperaria ver uma coluna metálica gigante. A única questão em torno dessas instalações era a mensagem por trás delas. Algum palpite? Sinta-se à vontade para compartilhá-los nos comentários abaixo. Número 3. Reservatório de magma misterioso. Em 2019, uma equipe de cientistas liderada por Carl Tape, da Universidade do Alaska Fairbanks, estudou a atividade sísmica na região de Denali após um terremoto de magnitude 7,1 perto de Anchorage. Eles implantaram centenas de sismômetros ao longo da falha de Denali para capturar os tremores secundários e entender as características sísmicas da região. Durante sua análise, eles se depararam com um ponto anômalo, onde as ondas sísmicas desaceleravam significativamente. Agora, o que isso significa? Bem, os cientistas acreditam que esses dados sugerem a existência de um reservatório de magma aproximadamente 7 quilômetros abaixo da superfície de Denali. Denali, o pico mais alto da América do Norte, fica acima de uma placa tectônica subduzida, uma condição geralmente associada à atividade vulcânica. E, no entanto, a região conhecida como o Gap Vulcânico de Denali carece de vulcões na superfície. Esse gap se estende do Monte Spur até as montanhas Wrangell, abrangendo uma área onde a atividade vulcânica parece parar misteriosamente, apesar das condições geológicas favoráveis. Parece que, embora não haja vulcões na área, o magma está queimando profundamente sob o solo. A presença deste reservatório de magma desafia as teorias existentes sobre a atividade vulcânica na região, e para entender melhor esse fenômeno,
os cientistas planejam implantar mais instrumentos sísmicos diretamente acima da anomalia. Número 4. Cientistas acidentalmente criam o nó mais apertado e menor do mundo. Recentemente, cientistas criaram acidentalmente o menor e mais apertado nó já registrado. Este nó pode não parecer pequeno, mas isso é apenas porque esta é uma imagem ampliada do nó real. Este objeto microscópico é feito de apenas 54 átomos e forma um nó trefoil, uma estrutura intrincada que se assemelha a um trevo de 3 folhas com 3 laços entrelaçados e sem pontas soltas. Este nó não é apenas minúsculo, mas também incrivelmente apertado, estabelecendo um novo padrão com uma razão de cruzamento de espinha dorsal de 23, superando por pouco o recorde anterior de 24. A descoberta ocorreu na Academia Chinesa de Ciências, quando pesquisadores estavam trabalhando na conexão de estruturas de carbono a acetilidas de ouro. Uma de suas reações químicas produziu inesperadamente uma cadeia de ouro que se enrolou espontaneamente nesta estrutura recordista. Agora, como essa descoberta nos afeta? Bem, ela tem implicações significativas para nossa compreensão das estruturas moleculares e suas aplicações na natureza. Nós semelhantes podem ser encontrados em DNA, RNA e várias proteínas, que desempenham papéis críticos na manutenção da estabilidade e função. Ao estudar esses nós moleculares, os cientistas podem obter insights sobre como esses sistemas naturais funcionam, potencialmente levando a avanços na ciência dos materiais e no desenvolvimento de novos polímeros e plásticos. Número 5. Trabalhadores acidentalmente encontram santuário medieval. Em 2020, trabalhadores da construção civil trabalhando perto de uma ferrovia em Guildford, Inglaterra, encontraram algo incomum, uma caverna. Curiosos, examinaram o que havia dentro e imediatamente chamaram os arqueólogos. A caverna data do século XIV e dentro dela havia várias seções variando de 30 a 70 centímetros de altura, com entalhes e carvões, sugerindo que era usada como santuário ou eremitério. Os arqueólogos acreditam que a caverna estava associada à Capela de Santa Catarina, nas proximidades, agora em ruínas. O interior do santuário é marcado por fuligem e carvão, provavelmente restos de lâmpadas e fogueiras usadas pelos adoradores. O teto é adornado com várias marcas, incluindo iniciais esculpidas e outros elementos decorativos. Número 6. Presa de mamute gigantesca. No início deste ano, mineradores de carvão na mina Freedom, perto de Beulah, Dakota do Norte, descobriram uma presa de mamute notavelmente bem preservada durante suas atividades de escavação. Eles a encontraram acidentalmente a 12 metros abaixo da superfície, em um antigo leito de riacho. Um operador de escavadeira primeiro notou um flash de branco enquanto carregava terra em um caminhão. Felizmente, o operador viu a presa e percebeu o que poderia ser. E assim, a operação foi interrompida e especialistas do North Dakota Geological Survey, da State Historical Society of North Dakota e do Bureau of Land Management foram chamados. A presa maciça mede impressionantes 2 metros de comprimento e pesa cerca de 23 quilogramas. Após a descoberta inicial da presa, outros especialistas rapidamente garantiram o local, levando à escavação de mais de 20 ossos adicionais, incluindo costelas, uma omoplata, um dente e partes dos quadris do mamute. Esta é uma das maiores descobertas de fósseis na Dakota do Norte devido à sua completude. A maioria dos fósseis de mamute encontrados na Dakota do Norte geralmente são apenas ossos ou dentes isolados. Esta descoberta, portanto, representa um dos esqueletos de mamute mais completos já encontrados no estado. Número 7. Túnel medieval. Em 2021, trabalhadores elétricos da Western Power Distribution, ou WPD, no país de Gales, estavam cavando um buraco para um novo poste de linha de energia no quintal de um cliente em Monmouthshire, quando descobriram um túnel. Um único olhar para o túnel fez com que percebessem que ele havia sido construído há muito tempo. O sistema de túneis feitos pelo homem tinha cerca de 1,20 metro de altura e corria ao longo de Engidy Brook. É provável que tenha sido atravessado desconhecidamente por séculos. O túnel tem uma proximidade bastante próxima da abadia de Tintern, um mosteiro gótico estabelecido por monges cistercienses em 1131. Há a possibilidade de que esta passagem possa ter sido usada pela abadia. No entanto, o propósito exato e a extensão do sistema de túneis permanecem desconhecidos. Poderia ter sido parte da infraestrutura da abadia
ou ligada às fundições e fornos de ferro na área, que estavam operacionais até a dissolução dos mosteiros pelo rei Henrique VIII no século XVI. O que é misterioso é que não há registros da construção do túnel. O KDW, o Serviço Histórico do governo galês, foi consultado e está conduzindo mais investigações arqueológicas. Esses estudos podem levar anos para desvendar o contexto histórico completo e o significado dos túneis. Sem registros da existência dos túneis, no entanto, o propósito desta passagem subterrânea pode nunca ser revelado. Número 8. Material mais forte que concreto. O estudante de doutorado David Stone estava experimentando pó de aço residual quando acidentalmente descobriu um material revolucionário, que não é apenas ecológico, mas também mais forte e mais barato que o concreto tradicional. Este é o ferroque. Este material deriva seu nome de seu componente principal, a rocha ferrífera rica em ferro. O que diferencia o ferroque é sua força notável e seus benefícios ambientais. É feito de 95% de materiais reciclados, incluindo pó de aço e sílica de vidro pulverizado. Quando misturado e deixado para endurecer, o ferro no pó de aço reage com o dióxido de carbono, formando carbonato de ferro. Este processo não só fortalece o material, mas também absorve gás carbônico, tornando o ferroque um material negativo em carbono. Com o concreto sendo responsável por até 8% das emissões globais de dióxido de carbono, este material poderia diminuir significativamente os danos causados pelo homem na Terra. Substituindo o concreto pelo ferroque, a indústria da construção poderia reduzir drasticamente sua pegada ambiental. Além disso, utilizar resíduos industriais para produzir ferroque poderia ajudar a mitigar o problema do descarte de resíduos industriais, transformando potenciais poluentes em recursos valiosos. Infelizmente para nós, o uso do ferroque ainda está em estágios de desenvolvimento. Por enquanto, só podemos esperar que este material dê origem a cidades mais verdes e resilientes. Número 9. Mudança acidental de fronteira. Imagine cuidar da sua vida e acidentalmente redesenhar a fronteira entre dois países. Foi o que aconteceu com um agricultor belga quando ele acidentalmente redesenhou a fronteira entre a Bélgica e a França, ao mover uma pedra de 200 anos de idade. A pedra em questão foi colocada como marcador de fronteira em 1819, após o Tratado de Kortrijk em 1820. Um dia, a referida pedra foi movida aproximadamente 2,5 metros para dar espaço ao trator do agricultor, perto da vila de Erkelines, na Bélgica. Este pequeno ajuste efetivamente ampliou a Bélgica e encolheu a França. O erro foi descoberto por um entusiasta da história local que notou que a pedra estava fora de lugar durante uma caminhada. Os prefeitos de Erkelines e da vizinha vila francesa de Bousigny-sur-Roc acharam graça na situação. David Lavaux, prefeito de Erkelines, brincou sobre sua cidade se tornar maior, enquanto Aurélie Van Helle, prefeita de Bousigny-sur-Roc, expressou confiança de que a questão poderia ser resolvida amigavelmente, evitando qualquer consequência diplomática séria. Uma coisa é certa: ambos os prefeitos têm senso de humor. A fronteira entre os dois países se estende por cerca de 630 quilômetros e tem sido relativamente fácil de se perder desde o Acordo de Schengen de 1995, que aboliu os controles de fronteira dentro dos países participantes. No entanto, a importância histórica da pedra torna sua colocação precisa importante. As autoridades solicitaram ao agricultor que movesse a pedra de volta para sua localização original. Se ele não cumprir, a questão pode escalar para a intervenção do Ministério das Relações Exteriores da Bélgica e potencialmente uma rara convocação da Comissão de Fronteira Franco-Belga, que não se reúne desde 1930. Bem, acho que aprendi algo novo hoje. Se eu me encontrar na zona rural da Bélgica, não devo mover nenhuma pedra aleatória sob o risco de mudar as fronteiras. Número 10. Tesouro de 900 anos. No início deste ano, uma mulher saiu para caminhar em seu bairro na República Tcheca quando notou um pote de cerâmica quebrado parcialmente enterrado no chão. Ao inspecionar mais de perto, ela descobriu que o pote continha mais de 2.150 moedas de prata medievais, conhecidas como denários. Especialistas da Academia de Ciências da República Tcheca imediatamente reconheceram sua descoberta de sorte. Muitos afirmaram que esta descoberta é como ganhar na loteria. As moedas, acreditadas terem sido escondidas durante o primeiro quarto do século XII,
Provavelmente foram enterradas em meio a turbulências políticas envolvendo a luta da dinastia Premyslida pelo controle do trono principesco de Praga. As moedas feitas de uma liga de prata contendo cobre, chumbo e traços de outros metais foram provavelmente cunhadas em Praga usando prata importada. Este detalhe lança luz sobre as extensas redes de comércio da época. O tesouro, agora nas mãos de especialistas tchecos, passará por uma análise e restauração minuciosa. Cada moeda será limpa, registrada e catalogada, com planos de exibi-las no Museu da Prata Tcheca em Kutna Hora, até 2025. Número 11. Mineral ultra raro. Em 2018, Morgan Cox, uma estudante da Curtin University, na Austrália, estava examinando amostras de núcleo da cratera de Woodley, um antigo local de impacto de meteorito na Austrália Ocidental, quando ela se deparou com um dos materiais mais raros da Terra, reidite. A cratera que ela estava examinando era possivelmente uma das maiores crateras de impacto conhecidas na Terra. Era esperado que ela descobrisse materiais do espaço enquanto examinava a cratera, mas a reidite foi definitivamente algo que Morgan não esperava encontrar. Este material ultra raro só se forma sob as imensas pressões e temperaturas geradas quando um meteorito atinge a Terra. Quando isso acontece, o mineral zircão, que é bastante comum, se transforma na rara reidite. Antes da descoberta de Cox, a reidite havia sido encontrada em apenas alguns locais no mundo, tornando esta descoberta particularmente significativa. Número 12. Colecionador amador descobre acidentalmente uma nova espécie de dinossauro. Esta descoberta acidental é definitivamente o sonho de todo paleontólogo amador. Em 2005, enquanto explorava sua propriedade perto da formação do rio Judith, em Montana, Bill Shipp se deparou com um grande osso fossilizado saindo da terra. Embora fosse um novato em paleontologia, Shipp reconheceu a importância de sua descoberta e contatou especialistas para uma investigação mais aprofundada. O fóssil acabou sendo um osso de perna bem preservado de uma espécie de dinossauro com chifres até então desconhecida. Pesquisadores do Museu Canadense da Natureza, liderados pelo paleontólogo Jordan Mallon, examinaram o fóssil e identificaram-no como pertencente a uma nova espécie chamada Spiclipeus shipporum, em homenagem a Shipp. Pesquisas subsequentes revelaram que o Spiclipeus shipporum era um dinossauro herbívoro que estava intimamente relacionado com o Triceratops e viveu há cerca de 76 milhões de anos. Ele media aproximadamente 4,5 metros de comprimento e pesava até 4 toneladas. É bastante surpreendente pensar que uma espécie inteira de dinossauro foi trazida à existência graças a uma descoberta fortuita. Número 13. Espada Viking. Em 2015, enquanto caminhava na região montanhosa de Haukeli, no sul da Noruega Central, um homem chamado Goran viu algo incomum saindo debaixo de algumas pedras pesadas. Ao inspecionar mais de perto, ele percebeu que havia descoberto uma espada enferrujada, mas notavelmente bem preservada. Quando os pesquisadores entraram em cena, perceberam que Goran havia descoberto mais do que apenas uma velha espada enferrujada. Ela data de aproximadamente 750 a 800 d.C., bem no início da Era Viking. Isso significa que esta espada tem cerca de 1.200 anos. É uma arma de duplo gume feita de ferro forjado, medindo aproximadamente 76 centímetros de comprimento. Apesar de sua idade, a espada está em excelente condição, principalmente devido ao clima único da região. As condições frias e secas das montanhas de Haukeli, onde neve e gelo cobrem a área por pelo menos 6 meses do ano, ajudaram a preservar a espada, evitando ferrugem e deterioração significativas. Apesar do cabo da arma estar faltando, ainda é uma descoberta valiosa, não apenas pela excelente preservação, mas também pela sua conexão com os vikings. Número 14. Pegadas de dinossauro. Em 10 de julho de 2022, Ouyang Hang, um cliente de um restaurante temático de jardinagem em Leshan, notou algo peculiar sobre vários buracos no pátio do restaurante. Dada sua experiência em lidar com materiais de pedra e seu interesse em paleontologia, Ouyang rapidamente suspeitou que essas depressões poderiam ser pegadas de dinossauro. Ele contatou Xing Lida, professor associado da Universidade de Geociências da China em Pequim, para investigar mais a fundo. O professor Xing, junto com Pang Guangzhou, do Museu de Dinossauros de Zigong, confirmou a presença de pegadas de dinossauro,
após realizar estudos detalhados usando drones e scanners tridimensionais. A equipe identificou mais de 10 pegadas fossilizadas, pertencentes a 2 dinossauros saurópodes, especificamente brontossauros do início do período Cretáceo, há mais de 100 milhões de anos. Esses gigantes herbívoros, conhecidos por seus longos pescoços e caudas, estavam entre os maiores animais terrestres a caminhar pela Terra. Especialistas preveem que mais traços de dinossauros podem ser encontrados em Leshan, instando o restaurante a tomar medidas adequadas de proteção no local para preservar essas valiosas pegadas. Para o restaurante, a descoberta certamente é uma descoberta fortuita. Afinal, isso pode se tornar uma grande oportunidade para atrair mais clientes e turistas que definitivamente pagariam para ver as pegadas. Se não fosse por um cliente conhecedor, as pegadas provavelmente teriam permanecido despercebidas até que a erosão e a atividade humana as danificassem e as fizessem desaparecer. Número 15. Complexo Industrial Pré-Histórico. Em 2017, o mergulhador canadense Fred Devos estava ensinando técnicas de levantamento subaquático nos sistemas de cavernas subaquáticas de Quintana Roo, no México. Durante uma de suas explorações, ele se aventurou em uma passagem inexplorada. Ele é um mergulhador, então encontrar um espaço inexplorado fez sua curiosidade tomar conta. Ele avançou e explorou adiante. Por sorte, ele não se arrependeu de sua decisão. O que ele encontrou foi impressionante. Uma vasta rede de túneis e câmaras que se revelou ser um complexo de mineração de óxido de ferro pré-histórico. O local, agora conhecido como La Mina Roja, possivelmente data de 12.000 a 10.000 anos, tornando-se uma das operações de mineração mais antigas conhecidas nas Américas. As cavernas subaquáticas da península de Yucatán são conhecidas por mergulhadores e exploradores há anos, mas muitas partes permaneceram inexploradas até essa descoberta acidental. Quem sabe o que mais se esconde em suas áreas inexploradas? Número 16. Descoberta do Exército de Terracota da China. Você provavelmente já conhece o Exército de Terracota na China. No entanto, sabia que esses soldados foram descobertos por completo acaso? Tudo começou em 1974, quando um grupo de fazendeiros desesperados por água em meio a uma seca estava cavando um poço. Mas seus esforços não resultaram em água. Em vez disso, levaram-nos às estátuas em tamanho real que agora conhecemos como o Exército de Terracota. Essas peças levaram à descoberta de um complexo subterrâneo de mausoléu que se estende por mais de 98 km², com o Exército de Terracota em seu coração. O local incluía mais de 8.000 soldados, 130 carruagens com 520 cavalos e 150 cavalos de cavalaria, cada um meticulosamente elaborado com características faciais únicas, penteados e expressões. Todas essas peças foram criadas há mais de 2.200 anos para o imperador Qin Shi Huang, o governante conhecido por unificar a China. O primeiro imperador era conhecido por valorizar a vida após a morte. Ele acreditava que mesmo após a morte precisaria de seu próprio exército para garantir que, em sua jornada para o outro lado, ele tivesse a mesma proteção. E assim, ele ordenou a criação do Exército de Terracota. As figuras, dispostas em formação de batalha, incluem várias patentes militares, de generais a soldados de infantaria, refletindo a estrutura de seu exército real. Os pesquisadores acreditam que cada figura foi originalmente pintada em cores vibrantes, embora a maioria dos pigmentos tenha desbotado com o tempo. Pesquisas recentes e avanços tecnológicos estão ajudando a revelar mais sobre a aparência original desses guerreiros, mostrando-os como as figuras vívidas e realistas que foram um dia. Número 17. Naufrágio de Uluburum. Em 1982, um mergulhador local de esponjas estava explorando perto da costa de Uluburum, na Turquia, quando notou algo no fundo do mar. Um naufrágio. Este naufrágio, localizado a cerca de 44 a 52 metros de profundidade, agora é conhecido como um dos maiores naufrágios já encontrados. O naufrágio de Uluburum estava cheio de tesouros. A carga do navio era um verdadeiro tesouro, apresentando mais de 20 toneladas de bens de diversas culturas. Entre as descobertas estavam 354 lingotes de cobre em forma de couro de boi de Chipre, pesando um total de 10 toneladas, e os lingotes de vidro intactos mais antigos do mundo,
em cores vibrantes como azul cobalto e turquesa. Troncos de ébano, cascas de ovo de avestruz, marfim e carapaças de tartaruga, juntamente com produtos acabados, como joias cananeias, milhares de contas e uma estatueta de bronze adornada com ouro, também estavam entre a carga. Mas talvez o item mais impressionante foi um escaravelho de ouro com o nome da rainha egípcia Nefertiti. A carga também incluía ferramentas, armas e itens do cotidiano, como lâmpadas a óleo e equipamentos de pesca, lançando luz sobre a vida da tripulação, que provavelmente era uma mistura de marinheiros cananeus, cipriotas e micênicos. Com sua carga, o naufrágio de Uluburum foi facilmente considerado um dos maiores e mais valiosos naufrágios já encontrados. Número 18. Pintura escondida datando da Renascença. Restauradores trabalhando no Calverley Old Hall, em Yorkshire, Inglaterra, ficaram boquiabertos quando descobriram surpreendentes pinturas de teto do período Tudor, datando do reinado da rainha Elizabeth I. Esta descoberta revelou uma câmara escondida adornada com intricados murais Tudor, uma descoberta inesperada e espetacular sob o reboco do século XIX. Estas pinturas bem preservadas foram executadas no estilo grotesco, uma forma de arte decorativa que se originou na opulenta Casa Dourada do imperador romano Nero. O design, que apresenta criaturas fantásticas, pássaros dentados e vinhas ornamentadas, foi popularizado na Inglaterra durante o século XVI. É bastante impressionante entrar nesta câmara. Espera-se que seja devidamente preservada para evitar danos às pinturas. Número 19. Henge pré-histórico. Recentemente, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Newcastle e da Universidade de Sheffield partiu para localizar o eremitério de São Guthlac, um eremita anglo-saxão conhecido por sua vida de solidão nos pântanos durante o século VIII. Em vez de encontrar qualquer coisa relacionada ao eremitério, no entanto, eles descobriram um henge. Este henge é uma enorme obra terrestre circular, construída entre 3000 e 1600 a.C., e se estende por quase 76 metros de diâmetro, tornando-se um dos maiores do tipo na região. Originalmente construído no período Neolítico, ou no início da Idade do Bronze, apresentava uma proeminente elevação e uma vala, sendo provavelmente um importante centro cerimonial durante seu tempo. O local foi posteriormente adaptado em um círculo de madeira cercado por montes funerários durante a Idade do Bronze Médio. O henge foi reocupado por volta do século VII, época que coincide com a chegada de São Guthlac a Crowland. Guthlac, um nobre que se tornou eremita, escolheu este remoto pântano para sua vida solitária, que se acreditava ser assombrado por espíritos malignos. As escavações recentes no local do henge revelaram numerosos artefatos anglo-saxões, incluindo cerâmica, pentes de osso e fragmentos de vidro de um recipiente de bebida de alto status. É possível que este henge tenha sido usado até o período medieval. Além disso, foram descobertos restos de um complexo de salão e capela do século XII, provavelmente construído pelos abades de Crowland para venerar São Guthlac e sua irmã, Santa Pega. Essas descobertas sugerem que este local foi significativo para peregrinos e religiosos entre 3000 e 1600 a.C. E agora é hora do tópico curioso de hoje. Drone descobre algo no meio do nada por acidente. Um homem estava explorando a floresta próxima usando seu drone. O que ele viu, no entanto, o deixou arrepiado. Entre as árvores, ele viu o que pareciam ser pequenos humanos em miniatura tentando escalar. Ele tentou olhar mais de perto, mas antes que pudesse controlar seu drone, ele falhou. A câmera apagou por um segundo, e quando voltou, as figuras misteriosas haviam desaparecido. O homem tentou encontrar o local onde o drone capturou essas miniaturas, mas não conseguiu. Não se sabe o que ele viu naquele dia. Brinquedos, miniaturas, anões ou outra coisa completamente diferente. Alguma teoria? Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Quanto a mim, é muito provável que o homem tenha visto apenas brinquedos deixados por crianças que brincavam na floresta. Mas se eu visse algo assim na floresta local, pode ter certeza de que eu ficaria longe disso. Não vou arriscar encontrar algo que não seja deste mundo. Número 20. Busto romano inestimável. Há algo divertido em garimpar, e grande parte da diversão está na possibilidade de descobrir algo valioso e comprá-lo por um preço incrivelmente baixo. Veja a experiência de Laura Young, por exemplo. Em 2018, Laura, uma entusiasta de antiguidades em Austin, Texas,
se deparou com uma joia escondida em uma loja local da Goodwill. Um busto de mármore de 23 quilogramas, avaliado em apenas $34,99. Agora, $34,99 não é um dinheiro fácil, mas para uma estátua de mármore é um grande negócio. Então ela decidiu comprar e colocá-lo no carro com o cinto de segurança para o trajeto de volta para casa. Só de olhar para a estátua, ela sabia que o que comprara não era apenas uma peça decorativa comum. Para confirmar suas suspeitas, Laura pediu a ajuda de especialistas da Universidade do Texas, em Austin, e de renomadas casas de leilão, como a Sotheby's. Eventualmente, foi revelado que a escultura uma vez residiu na Vila Pompeiana, uma réplica de uma vila romana na Alemanha, encomendada pelo rei Ludwig Mimemere da Baviera em meados do século XIX. Acredita-se que o busto seja uma homenagem a um dos filhos de Pompeu, o Grande, e provavelmente foi saqueado durante a Segunda Guerra Mundial, quando bombardeiros aliados atacaram a cidade de Aschaffenburg em 1944. Infelizmente para ela, o artefato foi arranjado para ser devolvido à Alemanha. E não, ela não teve nenhum lucro ou qualquer coisa do valor inicial de $34,99 que pagou por ele. Bem, isso é uma pena, mas pelo menos a peça está de volta onde pertence. Bem, essa última descoberta foi bastante decepcionante. Eu provavelmente pensaria naquela estátua por alguns anos se estivesse no lugar daquela senhora. Mas e vocês? Teriam concordado em apenas devolvê-la ou pediriam uma compensação? Deixem-me saber nos comentários, se tiverem outras descobertas. Além disso, confiram outras coisas legais que estão aparecendo na tela agora. E nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!